Quando eu era pequeno e ia me pesar, sempre batia 1,5 vezes o peso ideal para minha idade e altura. Então, automaticamente eu era mais gordo e desengonçado. Mas eu admirava muito quem conseguia. Aqueles caras que passam na televisão, que nadam com velocidade, disciplina, que nadam rápido, constante e com muito estilo, cara. Eu sempre quis ser assim, sabe? E sempre que eu vi uma piscina, uma praia ou um açude, me subiu um desejo de começar a nadar e aprender. Porque eu já me via nadando, batendo os braços como um verdadeiro profissional. Mas sabe qual que era a parada? Eu sempre começava, mas nunca continuava. E no final, eu sempre acabava focando em alguma outra coisa. Então teve um dia que eu fui junto com um amigo meu a uma piscina perto da casa dele. E ele tava me mostrando, com seus 5 anos de experiência em nado borboleta, com detalhes, como fazia pra nadar daquele jeito. E eu tive 1 segundo de coragem, que foi o suficiente para eu conseguir ter um insight. Foi daí que eu tive a ideia desse vídeo. E cara, eu juro, quando eu tentei, eu consegui fazer algo incrível. Dentro de 21 anos anteriores que eu não consegui, eu não tinha coragem, naquele momento eu consegui. Por quê? Eu decidi copiar o meu amigo. Mas claro, eu não aprendi totalmente essa forma de nadar e eu fiquei assim, tipo os discípulos quando eles estavam à noite, sem Jesus, no barco, e o mar começou a balançar. E quando eles pensam que não, quando a esperança deles estava, talvez, sei lá, acabando, Jesus aparece lá longe e vem andando até a direção deles. E aí Pedro e os outros discípulos olhando isso, se perguntam várias coisas, mas Pedro, bobo como não era, vai e fala para Jesus o seguinte: se és tu, mestre, manda-me ir até o Senhor. E aí Jesus fala: venha. Então Pedro, ele sai do barco e anda sobre a palavra de Jesus. Dá o primeiro, dá o segundo passo, a gente percebe que Pedro, ele teve 1 segundo de coragem. Ele copiou a Jesus. E assim, para você talvez possa parecer muito simples, porque essa história já foi repetida para você tantas vezes, mas deixa eu te contar uma coisa. Pedro era pescador. E ele conhecia o mar muito bem e sabia que da forma que o mar estava agitado, era perigoso até dentro do barco, que dirá fora. Então ele teve 1 segundo de coragem e ele decidiu copiar Jesus. E Paulo, ele vai dar um ensinamento lá em 1 Coríntios 11:1, que vai dizer o seguinte: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. E o que significa? Me copiem, pois eu estou copiando o Mestre. Ele sim é o padrão de pessoa para nós. E assim, não fica só nas palavras de Paulo, porque Jesus vem e fala para nós também. Antes de ele subir aos céus, ele deixa essa pedrada aqui, ó. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todos os ensinamentos que eu lhes dei. E automaticamente, quando a gente começa a copiar a ele, a gente influencia as outras pessoas ao nosso redor. E essas pessoas também são influenciadas por Jesus. A grande questão é ter o 1 segundo de coragem, ter uma convicção muito forte e grudar nas pessoas que são melhores do que você. E claro, constância no processo. Essa é a fórmula mágica para você conseguir ser uma cópia de Jesus. E assim, por que copiar Jesus? Às vezes a gente pode entender que a nossa vida já tá boa o suficiente. Ah, Matheus, olha, tô aqui de boa, tranquilão. Quando eu tiver ali meus 40, 50 anos, eu volto. Eu me preocupo com isso. Eu vou cuidar dos pobres depois que eu tiver minha vida acertada, toda direitinha. E agora eu tô de boa, não preciso de Jesus. Só que esse é um grande engano, porque pela sua vida estar aqui na Terra aparentemente boa, você não consegue enxergar as misérias que existem dentro de você. E quando isso acontece, é onde você está mais perto da perdição. Porque mais perigoso é quando você não sabe que está em perigo. Assim como aconteceu lá em 1997 nos Estados Unidos, onde dentro de uma escola começou a vazar gás
de cozinha e isso inundou o local. E chegou um ponto em que estava tão cheio de gás e também não dava para sentir o cheiro disso, por isso eu disse que o pior de tudo é quando a gente não sabe que está em perigo. Alguém ligou algum equipamento eletrônico e isso ocasionou uma centelha. E qual foi o resultado? 237 pessoas mortas. E que grande explosão é essa, Matheus? Bom, a grande explosão que vai acontecer na sua vida se você não tomar a decisão. Algumas pessoas vão passar nessa vida aqui muito bem, cheio de coisas, felizes e depois vão para o inferno. Outras pessoas vão ter uma vida muito ruim aqui e ainda assim vão para o inferno depois. E quem é você nessa história?